Olá, muito boa tarde e hoje eu tenho uma mensagem muito especial para você. O tema dela é: tenha uma expectativa de coisas boas em seu futuro. Hoje eu vou compartilhar com um dos maiores obstáculos para que tenhamos uma expectativa positiva do futuro. A boa vontade de Deus é que tenhamos uma forte expectativa de que coisas boas estão por acontecer. Ele não se agrada quando nós acordamos de manhã esperando o juízo e castigo do céu. Como que você acordou hoje? Com uma maravilhosa expectativa de bênçãos ou com um coração cheio de apreensão e de medo? Não podemos viver uma vida abundante se não temos uma expectativa confiante de que grandes bênçãos estão nos aguardando. Existem dois grandes obstáculos que tiram a nossa esperança: a maldição hereditária e a semeadura e colheita. Fique comigo até o final, que será o investimento de poucos minutos que te proporcionarão viver em paz e sem nenhum peso. Isso te ajudará a viver uma vida feliz e constante. Também estarei orando por você e pela sua família e te abençoando. Então, daqui um pouquinho, após a vinheta, eu estarei continuando com uma linda mensagem para a sua vida e para o seu coração. Fique comigo. Olá, eu sou o pastor Adenelson Botelho. Todas as quartas-feiras nós temos uma nova mensagem para você. Eu te convido a se inscrever nesse canal e dar o seu like. Você ajudará a mensagem a chegar aos lugares mais remotos do mundo. E eu conto com você, então se inscreva e dê o seu like. E todas as quartas-feiras você recebe uma nova mensagem de graça e de paz. Maldição hereditária. O ensino prevalecente no meio de muitas igrejas hoje é a maldição hereditária. O ensino que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Antes que possa ser mal interpretado, eu preciso afirmar claramente que existe sim maldição hereditária, mas somente para aqueles que estão fora de Cristo. Para aqueles que estão em Cristo não há maldição hereditária. Na verdade, não há mais nenhuma maldição, porque a palavra de Deus diz que nós somos nova criação e as coisas antigas já se passaram. Está em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo já se fizeram novas. Nesse momento eu quero te convidar a orar comigo. Ore comigo agora, aceitando Jesus como Salvador único e pessoal, e você está livre dessas maldições hereditárias. Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, que Deus Pai te ressuscitou ao terceiro dia. E diga assim: eu aceito o teu sacrifício sobre a minha vida. Eu te aceito como meu Salvador. Diga também: eu escreva o meu nome no livro da vida. Pronto. Fez a oração? Crê. Isso faz a diferença. A palavra de Deus diz que nós somos criação de Deus e que as coisas antigas já se passaram. 2 Coríntios 5,17. Presta atenção agora. Todas essas coisas antigas já se passaram, inclui cada maldição hereditária. O Senhor Jesus já se fez maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Gálatas 3,13 disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Apesar disso, muitos irmãos ainda vivem com medo de maldição do passado. Se nós cremos que podemos sofrer maldição, nunca conseguiremos ter uma expectativa positiva do futuro. Porque nunca sabemos quando o pecado dos nossos antepassados nos alcança na forma de maldição. Esse medo e ansiedade rouba de nós uma confiante expectativa de um futuro abençoado. Havia um ditado popular em Israel naqueles dias e se tornou um versículo bíblico, Jeremias 31, do 29 ao 30. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se emboltaram. Em outras palavras, os filhos sofrerão o juízo pelos pecados dos pais. Essa afirmação era baseada no que Deus havia dito no Monte Sinai. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 25. Não há dúvida que isso está escrito no Velho Testamento, mas glória a Deus, porque não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento. Estamos debaixo de uma nova aliança e o problema é que alguns crentes ainda vivem com base nessa velha aliança. Se vivemos como se estivéssemos na velha aliança, então continuaremos com medo, pois Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos. Muito embora hoje a aliança
declara que todos os nossos pecados foram punidos na cruz de Cristo. De forma que, para nós não há mais nenhuma condenação. O Senhor Jesus já pagou o preço completo dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais, do pecado dos pais dos nossos pais. Vivemos debaixo de uma nova aliança onde Deus declara que dos nossos pecados Ele não se lembra. Hebreus 10, 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Lembrarei, nunca, jamais me lembrarei das suas iniquidades para sempre. Esta é a principal cláusula da nova aliança. Ela foi estabelecida sobre essa premissa: o Senhor não se lembra dos seus pecados. Mas para isso vocês têm que estar em Jesus Cristo, têm que aceitar Ele como Salvador unipessoal. Você está me entendendo? Deus não trata mais você com base no seu pecado. Antes Ele lida com você com base no seu substituto perfeito, Jesus Cristo. Essa é a principal diferença entre as duas alianças. Na antiga aliança, o Senhor não se esquecia dos seus pecados e por isso Ele castigava os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Se Deus se lembra, Ele julga. Mas na nova aliança Ele diz: de nenhum modo se lembra mais dos seus pecados. Você está vivendo debaixo de qual aliança? Todos os crentes hoje estão, na verdade, na nova aliança, mas infelizmente muitos vivem com uma mentalidade da velha aliança. Eles vivem esperando o julgamento, o castigo e a maldição. Se nós lermos cuidadosamente o contexto de Jeremias 31, 29, nós veremos que Deus está dizendo exatamente isso a partir do verso 31. O Senhor diz que a nova aliança iria colocar um fim ao fato dos pais pecarem e os dentes dos filhos embotarem, colhendo as consequências e o juízo da iniquidade dos pais. Eis, ele fala assim: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Jeremias 31, do 31 ao 34. Aqueles dias que fala nesse versículo se refere ao verso 29, eles estão nos dias da nova aliança. Nos dias de Jeremias era uma promessa, mas hoje nós vivemos a plena realidade do Novo Testamento. Precisamos ensinar aos irmãos que não mais precisa temer maldições hereditárias porque estamos na nova aliança. Na cruz do Calvário, o Senhor viu que tudo já estava consumado, mas nesse momento Ele disse que tinha sede. Ainda faltava algo. Ele disse isso para que se cumprisse a Escritura. Deram-lhe então um vinagre para beber. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está em João 19, do 28 ao 30. Essa profecia de Jeremias fala de uvas verdes que embota os dentes, e na cruz lhe deram um vinagre que também embota os dentes. Preste atenção, ao beber o vinagre ele estava cumprindo a profecia de Jeremias 31. Quando ele bebeu o vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos por causa do pecado dos pais. Ele tinha sede de nos libertar da maldição de nossos antepassados. Eu agora quero falar sobre a segunda, que fala de semeadura e colheita. A segunda coisa que destrói nossa expectativa, confiante de que coisas boas virão no futuro, é o princípio da semeadura e da colheita. Mais uma vez eu tenho que dizer que esse espírito está na Bíblia, mas especificamente no Velho Testamento. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Oséias 8:7. A ideia da semeadura é que um dia nós teremos a colheita. E logicamente a colheita será sempre muito maior do que a semeadura. Davi semeou o adultério de forma secreta, mas seus filhos depois os fizeram publicamente. Ele matou o marido da mulher, mas depois o seu filho favorito foi morto. Isso é colheita.
Em Daniel 6 nós temos a história dos sátrapas que perseguiram Daniel e fizeram com que o rei condenasse porque estava orando a Deus. Por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas por fim ele foi livrado por Deus. Mas depois os acusadores é que foram lançados na cova dos leões, e não somente eles, mas as suas esposas e seus filhos. Isso é colheita. Eles pecaram sozinhos, mas toda a família sofreu juízo. Veja que todos esses exemplos estão no Velho Testamento. A lei e a semeadura e a colheita é do Velho Testamento, mas ainda se aplica ao mundo. Para as pessoas que vivem sem Cristo, o que elas semeiam, elas colhem, seja bem ou seja mal. Nessa circunstância, como poderia ter uma expectativa positiva do futuro se a ameaça está sempre à cabeça deles? Ninguém sabia o quanto tinha semeado, por isso viviam resignadamente esperando a terrível colheita dos seus pecados. Como diz Hebreus 10, 27, eles viviam com uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Deus realmente disse que se semeássemos, nós colheríamos. Mas quando Deus diz isso, ele diz isso na velha aliança. Na nova aliança não existe mais colheita do pecado. Preste atenção que não estou dizendo que não há consequência para o pecado. É evidente que todo pecado tem consequência, mas nós não estamos sujeitos a uma colheita. A colheita é muito maior do que a consequência do ato. A colheita é a maldição. Além de nunca sabemos quando será a colheita, mas a consequência normalmente é imediata. Se você, por exemplo, vive mentindo e enganando as pessoas, você não terá amigos. Isso é consequência. Isso, porém, não é uma colheita. Qual seria uma colheita? Se você mentiu para um, centenas mentiriam para você. Se você enganou um, dezenas o enganariam. Essa era a verdade na velha aliança. Qualquer pecado que você semeasse, você iria colher muitas vezes mais. No entanto, não existe nenhum verso no Novo Testamento que diz que nós colhemos o pecado que nós semeamos. Na Nova Aliança, o princípio da semeadura e colheita nunca é usado para o comportamento moral. Mas existe semeadura e colheita no Novo Testamento? Sim, claro que sim. Tanto o Senhor Jesus quanto Paulo ensinaram isso. O Senhor Jesus disse nos evangelhos que nós semeamos a palavra. Isso significa que um dia verei uma colheita de gente transformada. Verei bênção na vida dos irmãos, verei uma colheita de glória de Deus. A minha semeadura pode ser pequena, mas a colheita com certeza será tremenda. Então, Marcos 4, 13 a 14 fala: então lhes perguntou, não entendeis essa parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Quando eu semeio a palavra, eu não fico desencorajado, mesmo quando eu não vejo colheita no momento. Fazendeiro não espera colher a semente no mesmo dia em que planta. Nos evangelhos a semeadura é a palavra, mas nas epístolas a semeadura tem a ver com oferta. Paulo disse que semeamos dinheiro, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquela que o instrui. Não vos engane. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, do 6 ao 7. O contexto da semeadura a que Paulo se refere é fazer principalmente de coisas boas. Aquele que nos instruiu na palavra, tudo aqui se refere a ofertar. E isso eu afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Mais uma vez, o contexto da semeadura e colheita é a oferta. Se ofertarmos com alegria, a promessa é que colheremos em sua graça. O Senhor proveu o meio para prosperarmos tremendamente, basta semear nosso dinheiro. Na cruz, o Senhor Jesus mudou todas as coisas, porque hoje não mais estamos esperando colheita dos nossos pecados, porque não vamos mais colher os pecados de nossos pais e antepassados, simplesmente porque hoje nós vamos colher coisas boas que o Senhor Jesus semeou. O Senhor tomou todas as nossas semeaduras na cruz, para que hoje nós desfrutemos das colheitas que são dele. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro, e eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham
e vós entrastes no seu trabalho. João 4, do 37 ao 38. Um é o semeador e o outro é o que colhe. Hoje nós estamos colhendo semeaduras que foram feitas pelo Senhor Jesus. Ele obedeceu, mas nós somos abençoados por causa disso. Ele é o herdeiro, mas nós tomamos parte da herança dele. Essa é a graça. Colher o que nunca poderíamos ter semeado. A lei é a maldição hereditária quando filhos colhiam o que não tinha semeado. Mas nesse caso eles colhiam coisas ruins. Não plantaram, mas iriam colher mesmo assim. Nesse tempo da graça, hoje nós continuamos colhendo o que não plantamos, mas apenas bênção. Não há mais maldição. Fala glória a Deus por isso. Como já disse e volto a repetir, colheita é diferente das consequências. Se eu fumo e desenvolvo um câncer no pulmão, isso é consequência e não colheita. Mas a colheita tem esse aspecto de imprevisibilidade. Quando as coisas ruins acontecem a um crente, alguém sempre dirá: a gente nunca sabe o que esse irmão semeou no passado. O princípio da semeadura é colheita, ele não gera fé, mas condenação. Esse princípio tem sido usado para roubar dos irmãos a capacidade da salvação. A verdade é que mesmo que o seu passado seja tenebroso, escuro, depois de lavado pelo sangue, você não terá mais nenhuma colheita do seu passado para temer. Mesmo no Evangelho, mesmo no Velho Testamento, a colheita não era algo final. No Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas colhem com alegria. Isso é importante, é impressionante, pois a lógica seria semearmos lágrimas e colhermos uma cachoeira de prantos, mas em vez disso nós colhemos alegria. Por que a lei da semeadura mudou aqui? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Salmo 126, 1 e 2. E isso se refere a Jesus que restaurou a nossa sorte na cruz. Ele tomou sobre si o nosso cativeiro no Getsêmani. Aquele que era verdadeiro, livre, se fez cativo para nos libertar. Essa é a loucura do Evangelho. Nós podemos esperar bênção no futuro, porque estamos colhendo o que Jesus plantou. Acorde a cada manhã com expectativa tremenda, e elas estão por vir pela sua frente. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da nossa couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. A esperança da salvação é aquela expectativa confiante de que coisas boas estão por vir por causa da nossa salvação. Aqueles que não acreditam que pode ter certeza da salvação vivem sempre com medo do amanhã, sabe? Do depois. Mas mesmo os que creem na certeza da salvação podem se sentir inseguros por causa do ensino da semeadura e colheita. Se nós colhemos o que plantamos, que esperança há para nós? Se herdarmos maldição de nossos antepassados, como viveremos em paz? Hoje, porém, o seu coração será cheio da esperança da salvação. Você será feliz e tudo te irá bem. Vou finalizar orando pela sua casa e pela sua família. Jesus, abençoa de forma especial essa família. Abençoa essa casa que me recebe agora, que está do outro lado da telinha. Abençoa esse irmão que escuta essa mensagem. Abre as portas, tira os pesos de cima dele. Todos os pesos espiritual. Coloca a tua paz que é grátis. Que o Senhor disse: a minha paz vos dou. Eu abençoo e determino a vitória sobre a sua vida. Tenha um excelente dia, tenha uma excelente semana, um excelente mês e ano, em um nome de Jesus. Amém.